Olá! A história que a gente vai desvendar hoje, ela é muito mais do que só uma história sobre máquinas novas, sabe? É sobre uma revolução que mudou tudo, o jeito de trabalhar, de viver, até de pensar. A gente vai ver como uma série de inovações acabou criando um efeito dominó que, olha, se espalhou pelo mundo inteiro. E a pergunta que fica é essa, né? Como é que o chão de uma única fábrica conseguiu mudar o mundo inteiro? Parece exagero, mas não é. Vamos conectar esses pontos para entender direitinho como essa transformação aconteceu. Então, para começar, a segunda revolução industrial, ali por volta de 1870, ela não começou do nada, não. Na verdade, ela foi um baita acelerador. Pensa assim, ela pegou o fogo da primeira revolução e jogou um combustível de foguete, sabe, com tecnologias que iam virar o jogo completamente. E o ponto-chave aqui é entender que não foi uma invenção aqui e outra ali, não. A eletricidade, por exemplo, alimentava máquinas novinhas em folha feitas de um aço muito mais forte. E essas máquinas, por sua vez, produziam químicos em larga escala. Ou seja, estava tudo conectado. Uma coisa puxava a outra, criando uma onda de avanços que preparou o terreno para mudanças sociais enormes. E a primeira grande onda desse efeito dominó atingiu em cheio o trabalhador. Vamos ver agora como a fábrica virou muito mais que um lugar para produzir coisas. Ela se transformou numa ferramenta de controle, de disciplina. E essa ideia aqui é fascinante. O verdadeiro poder da fábrica não estava só nas máquinas, não. Estava na capacidade que ela tinha de organizar e, principalmente, de controlar as pessoas. A fábrica impôs um ritmo, um tempo, uma maneira totalmente nova de existir. Olha só que incrível! Esta obra de arte mostra isso perfeitamente. O artista Diego Rivera pintou esses murais lá em Detroit, bem no coração da indústria de carros. Repara como os trabalhadores parecem que estão se fundindo com as máquinas. O Rivera consegue mostrar ao mesmo tempo a força absurda da produção e também a desumanização de um sistema que literalmente transformava gente em engrenagem. E aqui, a arte imita a vida, ou melhor, a vida vira arte e depois vira realidade de novo. Essa foto de uma linha de montagem da Ford em 1928 é exatamente o sistema que o Rivera estava mostrando. Esse é o coração do tal do Fordismo, né? Aquele sistema de produção em massa do Henry Ford. A base de tudo era a linha de montagem, onde cada pessoa fazia uma única coisinha o dia inteiro, de forma repetitiva, com o tempo contado no relógio, sem nenhum controle sobre o resto do processo. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o trabalho mudou da água para o vinho. O artesão, que antes era o dono do processo todo, dono de suas ferramentas, do seu conhecimento, ele perdeu tudo isso. Na fábrica, quem mandava agora era o capital. O controle, as ferramentas, o conhecimento, tudo passou para a mão do dono da fábrica e dos gerentes dele. Foi, assim, uma perda gigantesca de autonomia para o trabalhador. Mas, claro, esse impacto todo não ficou só dentro da fábrica, não. A segunda peça do dominó a cair foi a cidade. Foi uma verdadeira explosão urbana. Pensa só, milhares e milhares de trabalhadores precisavam morar perto das fábricas. Isso gerou um crescimento maluco, totalmente sem planejamento e muitas vezes caótico. E para ter uma ideia do tamanho disso, olhe esse número, é de cair o queixo. No começo do século XIX, só duas cidades na Europa tinham mais de 500 mil de habitantes. Em 1914, esse número saltou para 149. 149. Imagina o choque para quem viveu isso. Essas cidades gigantes pareciam monstros, crescendo a uma velocidade que ninguém conseguia controlar. E é claro que esse crescimento explosivo veio com uma conta altíssima, um custo social enorme. As cidades simplesmente não estavam prontas para isso. Os trabalhadores acabavam amontoados em moradias super precárias, sem saneamento nenhum, colados nas fábricas que soltavam fumaça o dia todo. O resultado? Um prato cheio para doenças e todo tipo de dificuldade. A cidade industrial era, acima de tudo, uma cidade partida ao meio. E esse contraste era gritante. Dá uma olhada nesse exemplo de Londres. De um lado você tinha os bairros operários, superlotados, sem a menor condição de higiene. Do outro, os bairros da burguesia. Tudo planejadinho, ruas largas, acesso a tudo que era bom. O próprio mapa da cidade virou um espelho da nova e profunda divisão de classes. Beleza. Já vimos o impacto no trabalho e na cidade. Agora vem a terceira e última onda, que foi global. A capacidade de produção das fábricas era tão absurda que criou um problemão. O que fazer com tanto produto? Não tinha gente para comprar tudo aquilo. E a solução encontrada foi a expansão imperial.
Só que o imperialismo dessa época era um pouco diferente, viu? Não era só sair conquistando por conquistar. Era uma política econômica fria e calculada. As nações industrializadas precisavam basicamente de duas coisas para a máquina continuar girando e dando lucro: matéria-prima barata de um lado e novos mercados para vender tudo que elas produziam do outro. A lógica era bem simples, na verdade. A produção era tanta que gerou uma busca desesperada por recursos e por gente para comprar. E essa busca levou à ação política e militar para dominar territórios, o que acabou na famosa partilha da África e da Ásia. No fim das contas, era o motor da fábrica que fazia a engrenagem do império girar. Ok, então a gente viu essas três grandes ondas de mudança no trabalho, na cidade e no mundo. Aí fica a pergunta, né? Tá, mas e daí? O que isso tudo tem a ver com o nosso mundo, hoje em dia? E a resposta é simples: tudo. Pode parecer que faz muito tempo, mas as consequências daquela época estão aí, vivinhas da Silva. O jeito como o trabalho é dividido até hoje, a nossa economia global toda interligada, os desafios gigantescos das nossas cidades que não param de inchar e até aquela discussão super atual sobre como a tecnologia pode ser usada para controlar as pessoas. Tudo isso, tudinho, são ecos diretos daquela revolução. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Naquela época, o relógio de ponto era o grande símbolo de controle do tempo do trabalhador. E hoje? Quais são as ferramentas, os aplicativos, os sistemas que ditam o ritmo do nosso tempo, do nosso trabalho, da nossa vida? Pensar sobre isso ajuda a gente a sacar que essa história da relação entre tecnologia e trabalho, bom, ela continua sendo escrita agora mesmo.